E aí, tá assistindo aqui no replay, hein? Bora lá que a live de hoje de número 25 de 100, aquele 1% ao dia. Hoje é 25%, a gente vai falar sobre os vilões da mudança. Então bora lá que a gente vai falar sobre esses vilões aí, os vilões que impedem a gente de mudar. Bora falar. Então já aproveita aí, ó, já vai compartilhando com mais pessoas e já vai apertando o coraçãozinho se estiver fazendo sentido pra você aí, tá? A gente vai falar sobre os vilões, os grandes vilões da mudança. Vou até colocar aqui, ó, vou colocar aqui o tema. E aí, Fabi, boa noite, tudo bem? 25% vilões da mudança. Eu vou deixar aqui já, também aqui fixado. E já vou aqui fazer junto com vocês, eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Bora lá. E aí, Alexandre, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fabi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os 4 vilões da mudança. E esses vilões eu identifiquei durante as minhas leituras. Sabe aquela leitura? Aquelas várias leituras ali. Eu comecei a identificar alguns vilões, alguns sabotadores que fazem a gente não mudar, não vir a mudança. E eu lembro que eu coloquei uma caixinha de perguntas semana passada, perguntando o que as pessoas mais estavam, o que mais elas estavam pegando ali. Oi? Aperta uma vez só. Aperta. E aí uma das coisas que as pessoas colocaram é a questão dos vilões, né? Se existem vilões para mudança. Eu vou falar para vocês aqui 4 vilões que foram vilões que de verdade eles atrapalham essa mudança da gente. Vamos lá começar pelo primeiro. Qual que é o primeiro vilão? O primeiro vilão é do medo. O medo é aquele vilão que paralisa a gente. O medo é aquele trem sem freio que se a gente não consegue controlar, se a gente não consegue entender aquele medo, ele paralisa a gente. O medo é um dos vilões que faz a gente parar. O medo é um dos vilões, o medo em excesso, né? O medo descontrolado é um dos vilões que faz a gente, às vezes, enterrar sonhos, enterrar projetos, enterrar ideias. O medo, a incerteza, o medo faz com que a gente fique parado. E a nossa vida é um grande movimento, né? A nossa vida é um grande movimento. A nossa vida não foi feita para ficar parado, mas foi feita para se movimentar. Então, um dos grandes vilões da questão da mudança, de não mudar, de oferecer resistência para a mudança, é o medo. O medo, quando o medo ele sobressai sobre a gente, quando o medo ele age sobre a gente, ele faz com que a gente pare. E aí, diversas vezes, você vai ver sonhos, você vai ver projetos, você vai ver um monte de coisas incríveis paradas por causa do medo. O medo paralisa as pessoas. O medo ele vem naquela incerteza, as pessoas elas não conseguem lidar com a incerteza, né? Saber o que vai acontecer, saber como vai ser, porque a maioria das pessoas elas têm aquela questão do controle, né? Eu preciso controlar, eu preciso ter o controle sobre todas as coisas. E aí quando eu não tenho controle sobre todas as coisas, eu sinto medo. Porque não está mais sobre o meu comando, mas está sobre o que pode acontecer. E o que vai acontecer eu não sei. E esse não sei do que pode acontecer faz eu ter medo. Só que aí que tá. Esse medo, às vezes, ele paralisa você de uma coisa que, tipo, às vezes nem é tudo aquilo. Nem é tudo aquilo. Uma outra coisa, um outro vilão que pode estar dificultando bastante essa questão da mudança, né? Aquela mudança de mentalidade, mudança de pensamento, é a questão do ego. O ego no sentido de achar que, tipo, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. O ego no sentido de se encontrar no centro das coisas, no centro do centro do mundo. Entenda que hoje você é uma pequena parte de um todo.
E não que você é o todo e existe uma pequena parte. Hoje, cada um de nós é uma pequena parte de um todo. Então a gente é uma pequena partícula, uma pequena parte de algo muito grande que a gente nem consegue imaginar. E o ego às vezes faz com que a gente se torne esse algo muito grande. O ego faz com que a gente às vezes não consiga aprender com os erros, às vezes não consiga aprender com os fracassos, às vezes não consiga aprender com as adversidades. O ego às vezes faz com que a gente consiga lidar com situações e momentos incríveis de aprendizado na vida da gente. Aquela questão do superego, do egocentrismo, onde que eu acredito que tudo tem que girar em torno de mim, às vezes faz com que afaste pessoas de mim. Pessoas incríveis às vezes afastam de mim por causa da questão do ego. Então, 2 vilões que eu já falei aqui, que pode estar prejudicando você nessa questão da mudança. O primeiro é o medo. O medo paralisa as pessoas. O segundo é o ego. O egocentrismo, o excesso do ego faz com que as pessoas às vezes deixam de aprender coisas incríveis. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou fazer isso aí porque eu já sei como faz. Mas às vezes ali dentro tem algum conteúdo, algum ajuste que não vai só servir naquele contexto, mas ele pode servir em vários outros contextos de vida. Então o ego às vezes deixa a gente cego. O ego faz a gente ficar cego. O ego faz a gente se colocar dentro da zona de conforto e falar assim, não, pra mim é assim e não vai mudar disso aqui, porque eu já sei como que é. Eu já sei como que eu faço. O ego ele inflama as pessoas e faz as pessoas às vezes subir, faz as pessoas se colocarem dentro de um pedestal. Então entender e abaixar esse ego, né? Trazer esse ego para dentro do equilíbrio, porque eu vejo que tudo na vida ela vem de um equilíbrio. Se existe a qualidade, existe o defeito. Se existe o sol, existe a lua. Se existe a luz, existe a sombra. Então tudo hoje ele vem do equilíbrio. Quando algo se desequilibra, aquilo se reflete muito forte. Então o ego hoje existe, o ego tem o equilíbrio dele. Né? Tem a questão do ego, do superego e do ID. Né? Então tem esse equilíbrio. Agora o duro é quando o ego ele inflama. Aí ele deixa a pessoa cega diante de todas as coisas que ela poderia estar aprendendo. O medo é a mesma coisa. O medo em excesso, o medo, quando ele vem numa cautela, ele te faz se proteger. Ô Tora, baixa um pouquinho aí, filho. O ego, às vezes, faz com que o excesso o medo, às vezes, ele é equilibrado, ele faz com que você fique sempre em precaução ali. Agora, quando o medo vem em excesso, aí ele prejudica, ele faz você parar. Um outro vilão, a gente falou do medo, a gente falou do ego. Um outro vilão, conformismo. O que é o conformismo? É aquela do falta de merecimento, é aquela que a gente começa a se conformar com as coisas. Eu vou me conformar com o carro que está com o retrovisor quebrado, eu vou me conformar com a casa que eu tenho, eu vou me conformar com isso que está quebrado, eu vou me conformar com aquilo, eu vou me conformar com o meu emprego, eu vou me conformar com o meu salário, eu vou me conformar com o que eu tenho. O conformismo faz com que a gente não consiga avançar nas mudanças. A questão de se conformar com tudo ali, eu aceito tudo que vem ali, eu posso agradecer tudo que eu tenho, mas eu tenho que ter uma insatisfação positiva. O que dá para melhorar aqui? O que dá para fazer melhor? O que dá para ser melhor aqui? O que dá para fazer mais? Eu aceito, acho incrível isso aqui, agradeço demais, mas o que dá para melhorar? O que dá para fazer mais? Então hoje o conformismo faz com que as pessoas elas se conformem com as coisas. E aí as pessoas às vezes elas não querem sair da zona de conforto, elas não querem se movimentar, elas não querem mudar, porque elas estão conformadas com tudo aquilo ali. Eu lembro que por muito tempo, onde eu trabalhava, chegou um momento que eu percebi que eu me conformei com o que eu estava vivendo. E eu falei, cara, não está fazendo sentido mais isso aqui para mim. Foi uma virada de chave. Só que durante um bom tempo eu estava vivendo conformado. Não, tá tranquilo isso aqui. É isso aqui mesmo que eu mereço. É isso aqui mesmo que eu quero. E aí você se conformar dentro daquilo ali faz com que você não queira mudar. Faz com que você não queira sair da zona de conforto. Então, esse vilão é um vilão muito forte, a questão do conformismo. A questão do merecimento. Você merece muito mais que isso. Você merece uma vida incrível. Não é somente aceitar ali o que está vindo para você. Você merece muito mais que isso.
E às vezes a gente fica tentando se encaixar, a gente às vezes fica querendo aceitar tudo aquilo ali que tá ali. Ah, não, tá bom assim. Não, dá para melhorar. Vamos mudar, vamos fazer diferente. Então, 3 vilões que eu já falei até aqui, até agora. O medo, o ego e o conformismo. E agora vamos pro último. O último vilão da mudança. A indisciplina. A indisciplina pega, hein? Oh, hábito. Lá vem falar de hábito de novo. O hábito. A disciplina. Sabe o que é disciplina? A etimologia da palavra disciplina, ela vem de discípulo. E discípulo é você ser refém dos seus princípios. E o que é o princípio? O princípio são a base, são a sua base, são os seus valores, são os seus porquês. Então hoje, você ser uma pessoa disciplinada é como se você estivesse seguindo à risca, sendo refém dos seus princípios. E quais são os seus princípios hoje? E aí que tá, fortalecer a base faz com que você construa a casa em cima de rocha e não em cima de areia. Então a disciplina hoje, às vezes faz com que paralise as pessoas na mudança. Você ser indisciplinado hoje, às vezes está afetando a parte da sua mudança. Nossa, eu não consigo mudar, eu não consigo ler um livro, eu não consigo aprender um curso novo, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo fazer aquilo. Às vezes é indisciplina. Às vezes é ter é você se tornar um discípulo daquilo que você faz, é você se tornar um discípulo dos seus princípios, das coisas que fazem sentido para você. Princípios são as coisas que fazem sentido para você. E é você se tornar discípulo disso. Disciplina vem disso. Então hoje você se tornar refém de bons hábitos faz com que você se torne disciplinado. E a disciplina faz com que você vença esse vilão, esse quarto vilão da mudança. Eu passei 4 vilões aqui para você. E eu vejo, existem mais, pode ser que existem milhares de vilões, sei lá, para a questão da mudança. Mas eu acredito que esses assim, é os que mais impactam as pessoas da mudança. Porque às vezes a pessoa fala assim, às vezes alguém chega para você e fala assim, nossa, você precisa mudar o seu padrão de mentalidade, você precisa mudar, você precisa se desenvolver, crescer. E a pessoa fala assim, ah não, tá bom assim do jeito que tá. Às vezes é o ego falando, às vezes é o conformismo falando, às vezes é a indisciplina falando ali no ouvido, não, você não dá conta. Às vezes é o medo, putz, e se eu começar a mudar, como vai ser? Será que eu vou conseguir encarar tudo isso? E aí vem uma das coisas. Às vezes você pega e fala assim, não, eu vou mudar. Eu vou vencer o meu medo, eu vou abaixar o meu ego. Eu sei que eu tenho muito para aprender, eu não vou me conformar mais com o mínimo, eu vou buscar sempre mais. E eu vou me tornar uma pessoa disciplinada. E aí você começa a fazer tudo isso aí. Aí você chega perto de alguém fala assim pra você, ih, para com isso aí não dá certo. Por que ela faz isso? Na verdade, não é que ela de certa forma tá querendo te sacanear. Na verdade, ela tá com medo, vai que você dá certo. E ela fica pra trás. Vai que você dá certo e ela fica pra trás. Então é mais fácil para ela, em vez de aceitar e vencer esses vilões que a gente tem na vida, é mais fácil para ela tentar segurar você. Então, se a vontade vir de mudar, muda de ambiente, muda de pessoas, muda de lugar. Se essa vontade vir dentro de você, muda, porque o seu ambiente às vezes envolve essa questão da mudança. Às vezes esse ambiente que você tá faz com que você tá travado ali. Então, se vir a vontade, muda. Busca novos horizontes. Entenda que esses vilões, eles existem. Só que o excesso desses vilões, eles paralisam a mudança. A pessoa me perguntou, por onde que eu começo a mudar? O primeiro lugar que você tem para mudar é aí dentro de você, é a vontade de você querer mudar. Não é tipo eu falava assim, muda. Não foi as pessoas falando assim para mim, muda, Rodrigo, você precisa mudar. Foi um desejo, foi uma dor dentro de mim que veio e falou, cara, você precisa mudar, não tá assim, não é assim. Não foi isso que eu... É como se ele viesse no meu ouvido e falasse assim, Rodrigo, não é assim a vida que tá destinada para você, é muito mais. E eu falei, cara, eu preciso vencer então, o que tá parando? Eu preciso mudar. E aí foi aí que surgiu a pegada da mudança. A mudança vem daí. A mudança vem de um desejo interno seu, precisa despertar dentro de você. Não é eu vir aqui e falar assim, motivar você para falar, não muda, você precisa mudar.
Você precisa fazer diferente, você vai ver que o mundo aqui é totalmente diferente, a mentalidade mais aberta, você consegue ser mais flexível, você consegue ter uma visão diferente, você consegue fazer melhores escolhas, você consegue viver melhor com você mesmo. Se aí dentro, tá aí. Não, eu já sei tudo isso. Não existe mudança, não tem como mudar. A pessoa nasceu assim, vai morrer assim. Então tem que vir daí de dentro, tem que despertar aí dentro de você. O máximo que a gente pode fazer é despertar. O máximo que as pessoas conseguem fazer pelas outras é, dentro de você existe uma maçaneta aí, ó. Uma maçaneta da transformação. Aí dentro de você tem uma maçaneta da transformação. Só que eu não consigo abrir do lado de fora aqui, ó. Eu não consigo vir aqui transformar você, abrir essa porta aí. Eu consigo, ou as pessoas, né, que estão nesse ambiente conseguem vir e colocar sua mão na maçaneta. Só que quem tem o poder de virar essa maçaneta e se transformar, abrir a porta da transformação é você. É você. A gente pode vir aqui falar um monte de coisa, falar não, é assim, assado, tal. Nem sempre vai ser verdade, nem sempre vai ser mentira, porque cada um tem a forma de enxergar o mundo. Mas a pegada é: entenda esses vilões: medo, ego, conformismo e indisciplina. Percebe se eles, em algum momento desses 4 que eu falei aqui, se algum ficou mais assim em você. Às vezes pode ser que um desses tá te travando ainda, tá dando aquela paradinha. Sabe aquela virada na maçaneta, aquela chave que enrosca, que você tem que dar um tranquinho ali? Às vezes falta essa aí, pra virar a chave ali, pra você virar a maçaneta e abrir a transformação que existe aí dentro de você. Eu acredito. Todo mundo pode se transformar, todo mundo. Basta a pessoa querer. Basta a pessoa querer. E a transformação é algo incrível. A transformação você não consegue mais voltar dentro daquele ambiente que você estava. É igual assim, é igual quando nasce, quando cresce filho assim, né? Dificilmente ele vai voltar àquele tamanho que ele era. Ele sempre vai estar expandindo, sempre vai estar crescendo. A transformação é isso. Cada dia que você aprende uma coisa nova, você fala assim, meu, como eu não sei nada ainda. E aí quando você tem esse pensamento, você fala assim, cara, você começa a perceber que o seu ego tá lá embaixo, tranquilo, sabe? Putz, tem mais para aprender, tenho mais para aprender, consigo aprender com fulano, com ciclano, com beltrano. E aí quanto mais você vai aprendendo, mais você vai vencendo os seus medos. Quanto mais você começa a vencer os seus medos, você começa cada vez mais buscar algo, um merecimento maior para você. E quanto mais você começa a buscar esse merecimento, mais você começa a se tornar disciplinado, porque você fala assim, para mim merecer tudo isso aí, eu preciso ser disciplinado. Eu preciso ter as minhas regras. Você percebe que uma coisa está meio que interligada à outra? E às vezes é uma coisa que está travando ali. Quando você destravar ela, todas as outras vai. Então entenda a transformação. É uma grande porta com uma maçaneta. Só que a gente consegue só pôr a mão na maçaneta por você. É você que tem que virar a chave aí e abrir essa porta da transformação. Então entenda esses 4 vilões da mudança. Esses 4 vilões da mudança são grandes vilões que às vezes atrapalham. A questão do medo, a questão do ego, do superego, né? A questão do conformismo, de aceitar ali tudo, não querer merecer mais nada ali do que tem pra você. E a questão da indisciplina, né? De não viver aquilo que faz sentido pra você, de não viver os seus princípios, né? Ter disciplina pra vencer tudo aquilo ali. Tá bom, galera? Vocês estão curtindo? Aquela live de 1% ao dia. Hoje foi a live de 25. Eu vi que tem bastante gente nova aqui. Deixa eu deixar aqui primeiramente meu agradecimento e também falar para vocês que todos os dias a gente está fazendo live de 1% ao dia. A ideia aqui são 100 lives até o dia 31 de dezembro, onde a gente fecha essas 100 lives. E qual que é a ideia? É cada dia aqui trazer aquele 1% ao dia. Sabe aquele ajuste de 1% ao dia? Às vezes pode ser que o que eu tenha falado hoje aqui, às vezes não tenha feito sentido nenhum. Mas pode ser que o que eu falei hoje está internalizado aí dentro de você. E daqui, sei lá, 10 dias eu venho, faço uma live, fale alguma coisa que você vai juntar essas duas coisas, bum, vai explodir. Então aqui a ideia é o quê? Aquele 1% todos os dias, aquele 1% melhor todos os dias. É aquela pílula, né? Que a gente vai ali alimentando de como a gente pode ser melhor 1% ao dia. E aqui a gente traz cada dia um assunto diferente aqui, tá bom? Galera, que massa que vocês curtiram, que show. Valeu, Marcel, gratidão pelo carinho. Van. Amém. Uma galera entrou aqui, que massa, que show. Galera, se tiver fazendo sentido, amanhã no mesmo horário, compartilha com outras pessoas.
E para chamar mais aqui, vou fazer um desafio aqui com vocês, um desafio onde a gente até o dia 31 a gente tem que chegar em 100 pessoas aqui. Vocês topam fazer esse desafio comigo? Fazer esse desafio junto? Cada dia a gente vai trazer aquela uma pessoa nova aqui. É como se aquela uma pessoa fosse aquele 1% novo dentro do grupo. Bora fazer esse desafio. Eu vou colocar lá nos stories lá e vou pedir a ajuda de vocês pra gente fazer esse desafio aí. A gente chegar até o final aqui com 100 pessoas, aquele 1% todos os dias. Eu acredito que tem muita gente aí que tá buscando esse 1% todos os dias. E eu acredito que a gente chega no 100% também. Tá bom? Então bora fazer esse desafio. Conto com vocês, hein? Galera, beijão no coração de vocês. Amanhã tem livro-aula com o livro A Coragem de Não Agradar. Então, ó, já vai lá, se inscreve no canal pelo YouTube, que a livro-aula de amanhã é sobre o livro A Coragem de Não Agradar. Um livraço muito legal, viu? Beleza? Galera, beijão no coração de vocês. Uma ótima noite aí pra todo mundo, hein? Valeu!